Economia no programa Encontro Marcado com o economista professor Paulo André de Oliveira. Olá, Paulo, como vai? Oi, Márcio, tudo bem? Paulo, a reforma tributária, no seu entender, é fundamental? E quais são os pontos mais delicados para essa reforma ser aprovada? Grande abraço, Paulo. Muito obrigado. Olha, realmente a reforma tributária é algo fundamental para o Brasil. Nós vivemos uma situação em que as nossas leis tributárias, elas são muito antigas e uma foi sendo costurada em cima da outra. Isso daí foi causando distorções no sistema produtivo. Então, o que acaba acontecendo é você privilegiando um setor, um ente federativo, mais do que o outro, né? Então, você tem, por exemplo, nós temos o que a gente chama de renúncia fiscal. Uma renúncia fiscal é quando um ente federativo, um estado, por exemplo, ele abre mão de parte do tributo que ele tem para receber. Para se ter uma ideia, né, dos últimos 4 anos, isso daí representava 2% do PIB e hoje representa 4% do produto interno bruto nosso é renúncia fiscal. Então é dinheiro que deixa de entrar no caixa do governo. E para que o governo abre mão de tributos? Porque ele quer, por exemplo, incentivar um setor da economia. Eu quero incentivar a indústria automobilística, então eu abro mão do ICMS para que essa indústria venha para o meu estado. Isso daí é uma coisa que você pode ter uma vantagem. Eles pensam assim, vou gerar emprego, vou trazer empresas melhores, ou não. Então isso daí tem que ser avaliado. A maior complicação em relação a isso daí é que você causa uma guerra fiscal. Os estados ficam disputando as grandes empresas para trazer elas para o seu estado. E acabam abrindo mão de um volume de dinheiro que talvez nem compense trazer essa empresa para o estado. Com isso, nós também diminuímos a eficiência econômica, porque quando você faz essas distorções, né, você beneficia um grupo, uma empresa, um setor propriamente dito, só que a sociedade inteira vai ter que pagar o custo. Então, por exemplo, eu vou abrir mão de tributos da indústria automobilística, só que aquele tributo ele faz falta para o governo. Então, nós vamos ter que arrecadar do resto da sociedade ou deixar de servir a sociedade da forma que é necessária para você poder dar esse benefício. Então a renúncia fiscal é algo que precisa ser ajustado para diminuir a guerra fiscal entre os estados. Outro problema que a gente tem é a complexidade dos tributos. Eles têm muitas regras, muitos deles são cobrados tributo sobre tributo, o que aumenta a incidência e causa ineficiência do sistema produtivo, diminui a competitividade das empresas brasileiras. E essa complexidade toda tem um custo, você tem que manter um aparato para você conseguir fazer isso daí. Nós também temos a questão da justiça social. Nós temos os impostos diretos e os impostos indiretos. Os impostos diretos são aqueles sobre a renda e sobre o patrimônio, e você vai tributar aquele que tem mais renda, aquele que tem mais patrimônio. Os impostos diretos são aqueles que estão nas mercadorias, por exemplo. Então, o ICMS, o IPI. E por que ele tem uma questão de justiça social mais complexa? Porque se eu ganho R$1.000 e eu for comprar 1 quilo de feijão, eu vou pagar o imposto de 1 quilo de feijão. Se eu ganhar R$10.000, R$20.000, eu vou pagar o mesmo imposto. Então as pessoas que ganham melhor, né, elas vão pagar relativamente menos tributos em relação à própria renda. Então os sistemas mais modernos tributam mais sobre os impostos diretos. Existem muitas opções que são colocadas, tem gente que acha, por exemplo, que deveria ser cobrado um imposto único, isso daí ia resolver tudo, mas também causa distorções. O assunto é extenso, mas eu gostaria de deixar o seguinte aqui como a minha mensagem. É possível essa reforma tributária, ela está próxima, nós precisamos dessa modernização da sociedade, assim como nós precisamos da reforma previdenciária, da reforma trabalhista, precisamos de uma reforma correta, completa. E existem muitas pressões, né? Porque os estados têm medo de perder a arrecadação, principalmente os estados. Eu acredito que isso está avançando, a gente acompanha aí no Congresso, e que vai ser muito positivo para a sociedade se ela acontecer. Talvez no começo ainda seja um pouco tumultuada, mas a ideia da reforma tributária é muito positiva para a sociedade como um todo. Nós devemos ter uma melhora aí no padrão de vida do brasileiro com uma reforma tributária. Certo? É isso aí. Até mais.